Opa, então vamos lá. Mais um módulo aí, vamos começar esse módulo aí, módulo 5 agora. E sobre o que a gente vai falar no módulo 5? Sobre regra de 3. Talvez você pense, mas regra de 3 é muito fácil, né? Só montar ali a coluninha e a gente consegue desenvolver a regra de 3. Vou te mostrar que tem mais detalhes do que você imagina na regra de 3, beleza? Então espero que você aproveite bastante esse módulo. Parabéns por ter chegado até o 5º módulo, beleza? Então, vamos lá. Vamos para a questão, primeira questão que a gente vai aprender resolvendo problemas, tá ok? Então, primeira questão aí na tela. Ela me fala o seguinte, vê só. 3 caminhões transportam 200 metros cúbicos de areia. Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantos caminhões iguais a esse seriam necessários? Bom, então vamos lá, vamos colocar essas informações aqui no quadro. Se você puder já tentar resolver, isso aí vai ser muito bom, tá ok? Beleza, então voltando aqui, presta atenção, ó. Então a questão me fala que eu tenho 3 caminhões e que eles estão transportando 200 metros cúbicos de areia. Eu quero agora transportar 1.600 metros cúbicos. Quantos caminhões serão necessários? Bom, então primeira coisa, primeiro passo na minha regra de 3, tá? Quer seja simples ou composta, é você identificar sobre o que a questão está falando. Então vamos lá, vamos pensar cá comigo. Sobre o que a questão está falando? Ela está falando sobre uma quantidade de metros cúbicos, ou seja, se eu estou falando sobre metro cúbico, eu estou falando de volume, tá? Mas eu vou botar aqui, ó, metro cúbico, para poder ficar fácil de perceber, tá ok? Então tem uma certa quantidade de volume, ou de metros cúbicos, e eu preciso de uma quantidade de caminhões para poder transportar. Isso aí, tá bom? Então deixa eu botar um Czinho de caminhões, tá? Podia botar um T de transporte, tanto faz, tá? Então vai de como você conseguir entender melhor isso aí, tá ok? Então vamos lá. Então vamos lá, a gente sai colocando as informações. Quais são as primeiras informações que ele falou? Aqui, 3 metros cúbicos, eu preciso, aliás, desculpa, 200 metros cúbicos, eu preciso de 3 caminhões. Portanto, 1.600 metros cúbicos eu preciso de quantos caminhões? Não sei, tá? Então esse é o segundo passo. É chamar de X que eu não sei. Então sair colocando as informações que eu não sei ainda, eu chamo de X, tá? Qual seria o próximo passo? Seria resolver? Não seria resolver por enquanto. Por que não seria resolver? Vamos lá, vamos perceber aqui, ó. Eu preciso saber se as minhas colunas elas são direta ou inversamente proporcionais. Isso aí geralmente a gente não acaba deixando passar, né? Mas pelo amor de Deus, não deixe isso passar mais não, porque questões de regra 3 às vezes ela derruba muito. Se a banca quiser derrubar muita gente, é só botar uma regra de 3 cujas colunas elas são inversamente proporcionais. Isso a gente vai entender aqui, tá? Para você não errar mais esse tipo de coisa, tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer para saber se elas são inverso ou diretamente proporcionais. Ó, você vai atribuir uma setinha, ó. Eu gosto de atribuir a setinha para cima. E eu vou sempre perguntar o seguinte, se eu aumentar, tá bom? Ó, se eu aumentar. Tá? Então você vai dialogar aí com a questão. Conversa com a questão que a questão vai te dar a resposta disso aí, tá? Então, se eu aumentar, ó, vamos lá, vamos perguntar. Essa coluna a do X é a dos caminhões, né? Então, se eu aumentar os meus caminhões, eu vou conseguir transportar uma quantidade maior de areia ou uma quantidade menor de areia? E aí, o que você acha? Então, se eu aumentar os meus caminhões, eu consigo transportar uma quantidade maior ou uma quantidade menor de areia? Concorda comigo que se eu tenho mais caminhões, eu consigo transportar uma quantidade maior de areia, ou seja, eu consigo transportar mais metros cúbicos de areia? Beleza, ó. Então se a minha resposta foi positiva, né? A minha resposta foi mais, né? Então, se eu tiver mais caminhões, eu transporto mais areia. Então, se a minha resposta é positiva, a minha setinha também é para cima, tá ok? Existem outros caminhos aí que o pessoal também usa, mas eu gosto bastante desse, porque isso aí ajuda a gente a pensar, né? A desenvolver dessa forma, tá? Se você treinar bastante, você vai ver que com o tempo vai ficando fácil aí, tá bom? Beleza, e o que é que vai acontecer, ó? Elas são direta ou inversamente proporcionais? Essa é a pergunta que eu queria responder. Então perceba que elas são diretamente proporcionais, porque, ó, as setinhas estão no mesmo sentido, tá? Se elas fossem as duas para baixo, também seria diretamente proporcional. Agora, se fosse uma para cima e uma para baixo, aí seria inversamente proporcional, beleza? Deu para entender? Então, ok. Se ela é diretamente proporcional, fica do jeito que tá. Então, primeiro eu vou colocar aqui a do x, ó, 3 sobre x, que é igual a 200 sobre 1.600. Aí você pergunta, não mudou nada, não sei para que eu fiz a pergunta do x, ou da setinha. Você vai perceber isso aí melhor na outra questão, tá? Então a gente vai praticar isso aí bastante, você vai perceber como é importante esse tipo de coisa, tá ok? Ó, posso simplificar aqui, ó, cortar um zero em cima com um zero embaixo.
Aqui de novo, ó, cortar um zero em cima com um zero embaixo. Algo que a gente vai aprender bastante nesse módulo é simplificar minhas frações. Porque, ó, como lá no dia da prova não tem calculadora, então o jeito é a gente simplificar ao máximo para poder reduzir os cálculos e que a gente fique menos passível de erro. Ou, por exemplo, de demorar demais em uma divisão, tá bom? Então vamos lá. Isso aqui vai ficar, ó, 3 sobre x, que é igual a 2 sobre 16, beleza? Então vamos dar uma melhorada nisso aqui. Isso aqui vai ficar, ó, sempre que eu tenho igualdade de frações, ó, eu posso simplificar mais ainda, já que a gente está falando sobre simplificação, vamos simplificar mais. Aqui, ó, o 2 e o 16 dá para dividir por 2. Então, se eu dividir ambos, tanto em cima quanto embaixo, não muda a minha resposta. Então vai ficar 3 sobre x, que é igual a 2 dividido por 2, que vai dar 1, e 16 dividido por 2, que vai dar 8, não é isso? Mas, Jeff, se eu não simplificar, o que acontece? Não muda a resposta, tá? Só vai dar um pouquinho mais de trabalho, beleza? Mas eu sou muito a favor de você simplificar para poder encurtar o seu caminho e para poder te ajudar lá no dia da prova, beleza? Então, por exemplo, simplifiquei aqui, ó. Não dá mais para simplificar, então eu concordo muito com simplificar ao máximo, né? Então, vamos lá. Sempre que eu tenho igualdade de frações, eu faço produto dos meios pelos extremos. Então, ó, x vezes 1 vai dar x, que é igual a 3 vezes 8, que vai dar 24. Prontinho. Beleza, então eu precisaria aí, ó, se para 200 metros cúbicos eu precisei de 3 caminhões, então para 1.600 metros cúbicos eu preciso de 24 caminhões, tá? Então seria essa aí a minha resposta, beleza? Espero que você tenha entendido, espero que tenha ficado pelo menos um pouquinho aí na sua cabeça. E lembrando, parabéns por ter chegado aqui, tá? Parabéns, se parabenize por cada conquista do seu dia, tá? Acordou, parabéns. Arrumou a cama, parabéns, tá? Conseguiu cumprir suas metas, parabéns também, tá? Se parabenize, isso é importante, tá bom? Para que você aprenda a dar o valor, o devido valor às coisas importantes que você faz durante o seu dia, tá bom? Beleza, então vamos lá, próxima aula, que a próxima aula já vem com uma questão com um pouco mais de novidade, tá bom? Até lá!